Vocês ficam reclamando lá que o Martin Scorsese fica fazendo filmes de 3 horas e meia, tá aí na cara de vocês. Aí é um filme do Terrence Malick de 3 horas. E te garanto, esse é mais arrastado. Olha, há quem discorde. Um camponês austríaco pode ser sentenciado à pena de morte após se recusar a lutar ao lado dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, pelo começo desse vídeo já deu pra perceber que talvez a gente aí discorde de algumas coisas aí sobre o filme. Será que nem tanto? Mas eu já vou começar com aquela pergunta clichê, porque clichês são necessários na nossa vida. Então aqui, o senhor gostou ou não do filme? Cara, eu gosto moderadamente. Eu acho que assim, a menção que você fez ali, o Scorsese, eu acho esse filme menos arrastado até do que o outro, apesar de eu achar o terço final do Scorsese maravilhoso. Mas eu acho que esse filme me cativou mais. Mas na verdade eu já vou jogar uma pergunta de volta pra você aqui. Nosso querido Terrence Malick, ele é um diretor americano aí que já fez filmes desde a década de 70, tinha uma estética bem diferente, mas aí quando virou o século ele começou a fazer filmes, digamos, um pouco mais contemplativos, com aquelas câmeras que vão varando os espaços, aqueles flashbacks que às vezes vão meio que sendo entrecortados por uma montagem meio onírica ali, sei lá, um personagem tá falando certa coisa de pé, aí de repente ele continua falando, só que a gente vê assim, num corte bruto ele tá sentado, tá fazendo uma outra ação, dando uma ideia ali meio de sonho. Você acha que cabe bem nesse filme aqui? Alguns momentos parecem um certo maneirismo ali. Algumas lentes que ele utiliza, lentes muito abertas, que deformam um pouco a imagem. Eu acho elas um tanto quanto estranhas. Tem algumas cenas que parecem um comercial de margarina, em que os personagens correm, dão risada, e eles jogam água um no outro, e é aquele momento de felicidade em que o pai rola com a filha pra dar aquela carga emocional, ainda com aquela música. Tem algumas horas que parecem que são meio documental, que ele utiliza cenas reais, e aí tem aquele voz off também que eu acho que ele é um pouco enjoativo. Então eu acho que acaba sendo um pouco over, um pouco enjoativo. Eu gosto do Terrence Malick ali até a Árvore da Vida, pra mim até passa, mas depois eu acho que ele começou a virar uma cópia dele mesmo, e essa estética dele às vezes parece que fala mais do que a própria história. Eu acho que ela acaba se sobressaindo e ela parece não ter tanta função pra mim, principalmente nesse filme. Eu acho que esse voz off, ele faz parte dessa estética justamente pra dar essa carga meio onírica, né? De um personagem que tá por cima de tudo e tá falando como se fosse uma voz de Deus. E ele já faz isso há muito tempo. Um outro sujeito aí que eu sei que o Sr. Eder não gosta, mas pra mim fez um dos melhores filmes da década passada, que é Spring Breakers, o nosso queridíssimo Harmony Corine. Ele também tem uma pegada muito parecida, esses planos que vão se arrastando, personagens que vão falando em cima das coisas. Que eu acho que lá tem um sentido muito interessante de desprendimento, né? Essas personagens estão todas em êxtase, em catarse, e muitas vezes elas precisam se encontrar, então por isso que o filme tá meio que deslocado do plano físico da coisa. E nesse filme aqui eu acho que também existe um pouco desse desprendimento, no sentido dessas pessoas que estão ali nessa situação totalmente desoladora, numa situação de guerra, em que elas desejam uma felicidade que é inalcançável. Então muitas vezes, como a realidade física ali é totalmente destrutiva, elas precisam passar por uma outra camada em que você tem essa realidade mais agradável. Então acho que muitas vezes acaba fazendo sentido, apesar de eu achar que também em alguns momentos é um pouco over. Eu não sei se eu concordo muito com essa comparação que você faz, porque quando pega Spring Breakers, aquela escolha estética junto com a narrativa me lembra muito um grande videoclipe. Então acho que faz muito sentido pra contar a história daquelas meninas que estão se desbravando, se descobrindo. Nesse filme do Terrence Malick é óbvio que ele não quer que se pareça com um videoclipe, e essa estética ela acaba ficando muito mais como um maneirismo e se torna um elemento repetitivo para um filme muito extenso. Uma outra coisa que eu acho que faz sentido desse desprendimento, né? Uma coisa que eu acho que é fantástica no filme é o fato das línguas, né? Quando a gente tem muitos filmes de guerra na história do cinema, que são muitas vezes feitos por americanos, o que acontece? Todo mundo ali fala inglês. Sim. Nesse filme, mais uma vez, todo mundo fala inglês. Só que existe um detalhe. Quando os personagens eles estão fora de campo, quando eles não estão ali na ação principal, você ouve pessoas falando um alemão, um austríaco. Primeiro que tem essa coisa dos dois mundos que não se entendem, né? Uma certa intolerância, né? Eu não vou escutar o outro, porque o outro não merece nem ser escutado. Então eu vou falar minha língua e vou simplesmente afogar o outro. Mas um outro efeito que eu acho que é interessante, quando os protagonistas eles falam inglês, é como se mais uma vez houvesse um desprendimento. Eles estão no mundo deles, aquele mundo utópico que eles vão viver, em que eles podem confiar um no outro, na palavra um do outro, e por breves momentos dessa interação, eles podem viver nesse mundo à parte de todo esse terror que está acontecendo ali fora. Interessante, por mais que eu ache um filme que ele é cansativo com relação a esses maneirismos, eu acho que é um filme esteticamente muito bonito, assim. Aquelas paisagens campestres. Me lembrou até um pouquinho assim do Tarkovsky em alguns filmes dele, quando tem aquela coisa com névoa.
aquele clima de campo, um tanto quanto melancólico. Então eu acho que isso ainda assim é muito bonito. Terrence Malick, ele sabe conduzir belas imagens. Muitas vezes o que acontece, tanto nessas cenas aí de paisagens, eles estão ali pequenininhos, com a paisagem gigantesca. Quando eles entram na igreja, é sempre a câmera de baixo para cima, ou num outro cômodo. Você vê essa pequenez desse indivíduo que, apesar de estar nesse mundinho particular deles, eles querem viver a vida deles, eles querem cuidar dos filhos, querem cuidar, enfim, do boi, do pasto que eles têm, eles ainda respondem a uma coisa maior. Então eu acho muito louco, porque apesar deles terem esse mundo deslocado em que eles querem viver a própria vida, eles não têm de fato a utopia da utopia que eles sempre sonham, porque eles são humanos, eles se reconhecem como humanos e eles nunca vão ser aquilo ali. Ele traz algumas discussões interessantes, como por exemplo, que a própria igreja ela é muito humana e você vê que a igreja ainda assim ela apoia o nazismo, a igreja também apoia a guerra. Ela apoia que essas pessoas do campo ou até outras pessoas vão para a guerra e matem outras pessoas inocentes em nome do país. Então você vê que ali há uma série de hipocrisias que o filme traz, mas ao mesmo tempo eu acho que são coisas um pouco óbvias. Alguns diálogos que querem muito trazer essa coisa do herói, essa coisa desse homem que quer ser diferente de toda aquela sociedade suja, corrompida e cega. Tem uma faceta deítica da coisa, né, de Deus, que acho que a gente já vai entrar daqui a pouquinho, mas uma coisa que eu acho que é interessante nessa parte mais histórica, né, dessas discussões que ele traz, é justamente o fardo, né? Como todos esses personagens carregam fardos. Você vê que tanto esse personagem principal, ele carrega o fardo da escolha que ele faz, mas isso acaba o quê? Impactando na própria família, que também responde pelos atos dele. A vila começa a hostilizar a família por conta da decisão dele. A própria vila também carrega esse fardo, né? Um fardo de que, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, os nazistas virem aqui, a gente tá temendo o tempo inteiro, então por isso que a gente responde com violência com relação a ele. E aí acho que toda essa configuração acaba revelando uma coisa muito forte do totalitarismo, né? Uma das principais armas, que seria colocar de fato iguais contra iguais, né? Mais do que você confrontar eles, imagina o seu próprio irmão querer te matar. E se não, se as pessoas quiserem se manter ali na linha, você tem um outro fardo, que é o fardo da conivência. Então acho que tem muitos fardos ali que esses personagens carregam, caminhando por um caminho, caminhando por outro. Então acho que tem um debate histórico ali interessante, mas acho que ele acaba se tornando um filme muito esquemático. Porque assim, agora tem a hora que as crianças da vila vão jogar lixo nos filhos dele. Agora tem a hora que a mulher dele está trabalhando em determinado lugar e aí alguém da vila vai hostilizar ela, ele vai chegar e vai brigar com fulano da vila. Isso acaba tirando um pouco a humanidade, assim, não só do protagonista, mas de todos os outros personagens. A discussão ali um pouco rasa. Eu não te tiro a razão por completo, eu acho que assim, o que me incomoda no filme é conforme ele vai andando. Eu acho que em muitos momentos ele acaba sendo repetitivo no discurso dele e por isso que ele acaba perdendo a força. Sim, concordo. Mas até certo momento eu acho que as discussões são bastante interessantes. Por exemplo, tem meio que um choque desse casal principal, né? De um lado você tem esse homem que tem uma convicção pura e completa do que ele acha que é certo e nada que vão dizer pra ele vai mudar. Enquanto do outro lado você tem essa mulher que começa a afundar cada vez mais em desolação, temendo que alguma coisa vai acontecer, mas essa coisa de fato nunca acontece. Então você vê que são duas forças que são meio castradas, assim, né? Imaginam que vão acontecer tal coisa, mas nunca acontece de fato. E eu acho que a pouco você poderia trazer um debate sobre o limite da convicção de cada um desses personagens. Só que o que acontece? Vai lá um personagem e fala tudo que ela acha de positivo, que vai melhorar e que sei lá o quê. A outra vai lá e fala tudo que acha que vai dar errado e que deve voltar e que não sei o quê. E fica repetindo isso uma atrás da outra, só que parece que é meio que um telefone sem fio. Os personagens não se escutam. O que, de certa forma, não seria um problema diante da circunstância que eles estão. Mas, repetir isso trocentas vezes, principalmente da metade do filme pra frente, eu acho que acaba tornando esse debate raso porque você não avança. Mas também é totalmente compreensível o desespero desses personagens, né? Dá pra você entender ambos os lados. O lado dela, que, enfim, a mulher tem pouca voz na época da Segunda Guerra Mundial, ela tá ali com seu marido renegando o próprio país e tem uma sociedade inteira dizendo que ele está errado. Então é normal que ela tenha esses conflitos. E também é compreensível entender o lado dele, que ele vê que aquilo pra ele é algo destrutivo, que ele não consegue ser conivente com aquilo, e ele decide continuar até um determinado ponto em que esses personagens, eu acho que eles conseguem se escutar e um consegue entender o lado do outro de certa forma, principalmente ela com relação a ele. Total. Né? Mas eu acho que até chegar lá você demora um tempo. Eu acho que Sim. Um certo trabalho de edição ali ajudaria a tornar o momento um pouco mais impactante. Só que conforme a gente vai caminhando no filme, eu acho que essa questão que a gente estava discutindo sobre Deus começa a ficar cada vez mais forte. Você estava citando Scorsese, falando do irlandês, eu acho que um filme que é muito mais similar a esse filme é O Silêncio.
São filmes que discutem Sim. espiritualidade e convicção. Você é redutível na sua crença, só que enquanto eu acho que no silêncio o que acontecia, você via que esse personagem via um monte de coisa acontecendo, um monte de ação, e ele respondia a elas, muitas vezes sem falar, até por conta do filme se chamar Silêncio. Nesse filme não acontecem muitas coisas. Uma coisa que é um vício desse filme é toda hora vem um sábio, um personagem X que vai lá e fala, começa a jogar Isso é esquemático. uns conflitos. Eu acho que assim, é a partir desses momentos em que ele começa a questionar a própria convicção. Só que além de ser um pouco repetitivo, eu acho que não é tão eficaz quanto, por exemplo, você confrontar um cara com violência ou com uma situação absurda que ele vai ter que reagir de alguma forma, além de palavra. E aí, conforme o filme vai andando, eu acho que ele vai caminhando mais por essa questão de espiritualidade, mais de convicção, eu acho que ele acaba esquecendo toda aquela discussão que ele estava tendo histórica. Não sei se você teve essa sensação. Eu não sei se necessariamente ele joga de lado a questão histórica, mas eu acho que o filme ele começa de uma forma mais ampla, trazendo esse contexto histórico, e eu acho que ele vai afunilando cada vez mais nas convicções desse personagem, nas piras dele, nas dúvidas dele. Então eu acho que é mais um afunilamento até a gente chegar e centralizar muito. Sabe por que eu acho que ele joga um pouco isso de lado? Porque claramente o filme, principalmente lá pro final, ele não é verossimilhante com a história. Eu também percebi Os isso. nazistas, eles são super tolerantes, Exatamente. eles têm um processo super burocrático, super justo da coisa. Exatamente. Isso era uma coisa que eu ia falar e que eu me questionei muito, assim, porque eles vão dando muita chance pra esse personagem. Não, mas isso não é nada. Assina isso aqui. Faz aquilo lá. Que eu particularmente não acho que seria um problema se o filme fosse discutir essencialmente convicção e espiritualidade. Porque se a gente estava falando ali, principalmente dessa parte mais estética, que parece que ele cria um mundo à parte, na cabeça dele também. Ele está sendo provado, está sendo testado. Pode ser nazista, pode ser samurai, pode ser o que for. Não interessa quem é a pessoa. Na verdade, o importante é a discussão moral da coisa. Só que aí, pra mim, que existem dois filmes em um, sabe? Porque, porra, você começa a discutir sobre história. E aí você começa a caminhar por essas questões mais existenciais que, tudo bem, ali, por exemplo, no Árvore da Vida, que você está discutindo paternidade, que são questões em jogo, em aberto, faz total sentido. Mas você discutir moralidade a partir de símbolos que já são praticamente moralmente definitivos, então, o quê? Nazistas, Exatamente. por essência, são maus e não tem como a gente mudar esse símbolo. Eu acho que acaba se tornando mais uma vez um debate ingênuo. Então você ter esse choque desses dois filmes e esse debate moral em cima de coisas que supostamente já são resolvidas, eu acho que torna o filme mais ingênuo, além da repetição ali da positividade que tem durante o filme todo. O que eu vejo é que essa burocratização, essa tolerância desses nazistas, ela serve muito mais como um trampolim para dar mais tempo de filme pro personagem pensar sobre as convicções dele, sobre as dúvidas, sobre o que ele quer, sobre o que ele não quer. E isso acaba saindo um pouco do controle, porque ele acaba dando muito tempo para isso, acaba se repetindo muito dentro dessa questão. Mas a gente pediu, vocês responderam e a gente leu. E a gente vai aplicar agora. O que acontece? Isso aí, Brasil. Passou o Oscar, finalmente começa o ano, tá passando carnaval, começa o ano. E aí a gente ia pedir no formulário aí para sugestões, o que vocês acharam que ia ser interessante fazer. A gente vai começar a aplicar algumas delas, a gente vai dar algumas novidades aos poucos. E a primeira delas, não sei se a gente já tem a arte aqui, mas é que em todo vídeo a gente vai fazer uma recomendação, enfim, seja de alguma mostra, seja de algum filme perdido que tá no streaming, ou que as pessoas deveriam assistir não estão assistindo, alguma série, algum canal de YouTube de cinema. Enfim, qualquer coisa que envolva cinema de alguma forma que não está tanto no radar das pessoas. Então a cada semana a gente vai puxar no final do vídeo esse quadro que se chama 20 Recomendar. Então, entendeu? Aí... Fez a sacada? Então nada melhor do que começar do que se não com um aniversário. No caso, faria aniversário se estivesse vivo, 120 anos em 2020. O Luiz Buñuel, nosso queridíssimo cineasta. Diretor surrealista. Exatamente, mas não só, tem filmes ali da fase francesa e também da fase mexicana que são bastante diferentes entre si, muito curiosos. Então a Petra Belas Artes, ela tá com uma mostra aqui em São Paulo que vai até o dia 26 com alguns dos principais filmes aí que marcaram a carreira desse ilustríssimo cineasta que, caso você não seja de São Paulo, inclusive é uma motivação Com certeza. para conhecer a carreira desse sujeito. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, espero que vocês Que tenham não é um publi. Exatamente, antes que vocês pensem, seria maravilhoso se fosse público. Fiquem espertos aí, ó. Quem sabe um dia eu espero chegar nesse nível. A gente não tá ainda, mas a gente dá essa dica de coração, de peito aberto. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da dica, do filme. Depois conta aí o que vocês acharam. E segue a gente lá nas redes sociais, as nossas próprias e também a do canal. É isso, valeu e até a próxima.